Então, nós estamos voltando para seguir na continuação do capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, depois de uma pausa de 2 semanas. Então, talvez alguma coisa tenha sido esquecida da nossa última aula. Nós tivemos aula 14, acho que quase 21 dias atrás, e nós tratamos o capítulo 12, a lição de número 12, que é referente à primeira parte do capítulo 7 dessa carta de Paulo aos Coríntios. E como eu já disse lá naquele dia, a gente vai repetir algumas coisas hoje, porque a carta volta a mencionar alguns pontos. O capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é o capítulo que mais tem assuntos diretos acerca de casamento, de celibato, de divórcio, da forma de marido e mulher servirem ao Senhor. Inclusive, é a parte que mais vai tratar diretamente acerca de divórcio, de casamento e de recasamento. Tá bom? Então, ali no capítulo, na lição de número 12, nós vimos sobre o dilema que havia na igreja de Corinto entre casar ou permanecer solteiro. Nós entendemos a razão pela qual essa discussão foi levantada. Nós entendemos o que claramente Paulo nos ensinou, que o celibato é um dom, que o casamento é um dom, não nos quesitos de dons espirituais que nós recebemos ao sermos salvos por Cristo, ao Espírito Santo fazer morada em nós, mas no sentido de uma graça especial para se viver, que tanto aquele que é casado precisa de uma graça de Deus para viver casado, quanto aquele que é solteiro precisa de uma graça de Deus para viver solteiro. E ambos, casados ou solteiros, precisam dessa graça para que se viva em santidade. Somente o casamento por si não confere santidade ao relacionamento, da mesma forma que somente a condição de solteiro também não confere santidade. Então, ambos precisam da graça de Deus para viverem em santidade dessa forma. Que os casados não devem se separar em nome de uma suposta religiosidade, não vão servir ao Senhor, melhor acaso se divorciem por conta disso. Falamos de abstinência, falamos do casamento de separação, de casamentos mistos. E agora nós vamos prosseguir no capítulo 7, a partir do versículos 17. Nós vamos ler dos versículos 17 até o versículo de número 40, para a gente retomar o pensamento. Então, nós temos em poucas pessoas, eu queria que cada um de nós lêssemos um versículo aí, 1 Coríntios 7, do 17 ao 40. Nós vamos ler esse bloco de texto e depois nós vamos pensar por partes, tá bom? Então, eu começo aqui, depois os irmãos podem seguir. Ande cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. 18 agora. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição de que foi chamado por Deus. Foste chamado a ser escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus do estado que foi chamado. Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Até o 40. Tende, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Você está casado, não procure separar-se. Está solteiro, não procure esposa. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, Mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem.
fazem isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta e plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante de uma virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que se deve casar, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tem necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. Assim, aquele que se casa com uma virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tem um Espírito de Deus. Então vamos lá. Um trecho longo, e a gente observa que Paulo repete algumas questões que ele já havia tratado no primeiro bloco de texto. Se a gente estivesse fazendo um estudo temático, a gente não repetiria isso. O que a gente ia fazer? A gente ia pegar todos os versículos semelhantes do mesmo capítulo e tratar eles de uma forma só. Depois a gente passava para o outro bloco. Mas, por hábito que nós temos aqui, e pela forma como a revista nos guia também, nós vamos fazendo o estudo expositivo. Então, são blocos e blocos. Se Paulo resolveu escrever dessa forma, retomando os assuntos anteriores, reaquecendo esses assuntos, ele tinha um motivo para fazer isso, então a gente vai seguir dessa mesma forma. Então vamos lá. O versículo-chave que nós temos aí é o versículo de número 20. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Paulo está falando, esse texto, esse versículo, ele é repetido mais 2 vezes neste bloco de texto que nós temos, entre o 17 e o 40. O 17 já começa com essa mensagem. Nós temos o 20, depois nós temos o 24. Paulo já começa demonstrando nesse versículo a questão do contentamento. Ele começa a mostrar para nós a importância de nós estarmos contentes com o Senhor na circunstância que nós somos chamados. Aqui ele não está falando de vocação, ele vai falar para nós sobre o momento em que nós estamos vivendo quando fomos chamados a Cristo. Se solteiro, se casado, se escravo, se livre, se circuncidado, se não circuncidado. Essa é a circunstância que ele está tratando, mas a gente vai pensar nisso na sequência. O primeiro ponto que a revista traz para nós é o casamento e a liberdade cristã. O que a gente vai observar nessa aula de hoje? Que as questões específicas, o título da revista é Casamento e Questões Específicas. As questões específicas que ele vai tratar aqui vão tratar sobre a liberdade e o serviço. A liberdade que cada crente tem em Cristo e a liberdade que cada crente, que Deus concedeu a cada crente para servir ao Senhor. Isso estando solteiro, estando casado, sendo escravo, sendo livre, sendo circuncidado ou não circuncidado. É a liberdade que o Senhor concedeu a cada um de nós e que essa liberdade está acima de qualquer uma dessas circunstâncias humanas que afeta todos nós. Então, o texto, a primeira parte que nós vamos pensar agora é dos versículos 17 a 19. Então, eu vou repetir a leitura aqui, eu leio na NVI, que diz assim: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Então, Paulo está estabelecendo um princípio. Esse princípio vai ser reafirmado na sequência. O primeiro princípio que Paulo estabelece aqui é que os cristãos devem andar conforme o chamado que receberam do Senhor. Então, como eu falei no versículo anterior, que era o versículo-chave, o 20, no versículo 17, Paulo já afirma esse propósito. Cada um continue vivendo nas condições que o Senhor lhe designou de acordo com o chamado de Deus. Esse chamado é aquilo que nós chamamos de vocação eficaz. É o chamado para a salvação. Não é o chamado vocacional que vai dizer respeito à sua atividade. Um chamado pastoral, um chamado de evangelista, um chamado... Ele não trata de chamado de serviço, ele trata de um chamado geral, que é aquele chamado que nós recebemos quando somos convertidos a Cristo. Você já deve ter observado, se você veio para Cristo já um pouco mais velho, você vai ter observado que antes de você
naquela expressão que nós costumamos chamar de aceitar Jesus, você já deve ter ouvido a pregação do Evangelho inúmeras vezes. Você já ouviu na televisão, algum amigo pregou para você, você foi em alguma igreja. Alguém deve ter falado do Evangelho para você em outras ocasiões antes de você ser convertido. Só que naquelas ocasiões em que você ouviu o Evangelho, não fez diferença nenhuma para você. Você passou, a vida seguiu, entrou no ouvido, saiu do outro, talvez você tenha se emocionado, talvez tenha entendido algumas verdades, mas não foi o suficiente para que você tenha se convertido ao Senhor. A vida seguiu. Mas em algum momento, a pregação do Evangelho, ela entrou na tua mente de uma forma poderosa e transformadora. De uma forma que você não conseguiu mais continuar vivendo diferente do que você vivia antes de receber esse Evangelho. E ali você teve a consciência dos seus pecados, você teve a consciência do que Jesus fez por você, você teve a consciência de que você precisava de Cristo, e ali houve o que nós chamamos de conversão. O que Paulo está mostrando aqui para nós é que nós devemos permanecer na condição que estávamos quando fomos salvos por Cristo. Se você estava casado quando foi salvo por Cristo, você não deve se separar por conta disso. Por quê? Porque a questão que havia, eu expliquei isso na primeira aula, mas como já faz tempo, vou relembrar. A questão que havia na cidade de Corinto era uma cidade extremamente promíscua. A cultura grega era uma cultura extremamente promíscua. Os casamentos não eram respeitados. Tinha duas correntes religiosas muito fortes, que era a corrente do dualismo grego e a corrente do judaísmo, daqueles que vinham do judaísmo de fato. Os gregos entendiam, no dualismo grego era o quê? Que a carne, a matéria era muito ruim. O desespero da alma era se separar da matéria. Ela queria fazer de tudo para se separar da matéria. Por isso que tinha uma corrente dentro da própria igreja de Corinto, da igreja dos Colossenses, que é mais evidente isso, de pessoas que não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Olha, que conversa é Jesus? A alma de Jesus saiu, por que ela vai voltar para o corpo que é pecaminoso? Então não tinha existia essa tensão. E por conta disso as pessoas entendiam que o casamento era ruim, não deveriam se casar, deveriam permanecer solteiros. E Paulo, lá naquela primeira parte do capítulo 7, Paulo vai lembrar as pessoas que Deus constituiu o casamento, que não é um pecado se casar, que as pessoas podem se casar. Mas ele vai fazer uma exceção que a gente não viu em nenhuma outra literatura até agora. Ele diz que aquele que quiser permanecer solteiro também não é mal, não faz mal, desde que ele permaneça solteiro em santidade. Porque permanecer solteiro apenas pelo vínculo legal de não estar casado legalmente, mas viver em pecado, viver em cobiça, viver como ele chama no próprio texto que nós lemos, né, ardendo em chamas, é pecaminoso, então não deve permanecer solteiro. Então o que acontecia na igreja de Corinto? Muitas pessoas que estavam casadas, aí o marido era convertido, ou a mulher era convertida e outro cônjuge não havia se convertido, essa pessoa era incentivada a se separar do cônjuge não crente, porque dizia que, se estivesse separado, ele iria servir o Senhor com maior santidade. Então, o que o Paulo esclareceu lá, e ele volta a repetir aqui, é que não é verdade isso. Que mesmo que o seu marido ou a sua esposa não tenha se convertido, você deve permanecer casado, porque, através da sua vida, o seu lar vai ser santificado. E aí a gente vai lembrar algumas questões de ordem mais prática. De um casamento que, mesmo não sendo um casamento em que os dois têm a mesma fé, uma das pessoas não tem a mesma fé que o outro, a família é abençoada. Aquele que não tem a fé em Cristo é abençoado por aquele que tem a fé, pela sua presença, pela sua forma de viver, sua forma de pensar, pela sua forma de interceder. Os filhos são abençoados porque eles têm uma referência de fé dentro de casa. Eles têm alguém que lhes ensina a palavra do Senhor dentro da sua própria casa. Então, o que o Paulo mostrou lá na primeira parte é isso. E agora ele volta a lembrar. Cada um continue vivendo. Ele ressalta essa questão. Não se separem. Se você veio para a fé enquanto você era casado, permaneça casado. O que ele disse lá anteriormente? Você vai permanecer casado, a não ser que o seu cônjuge que não é crente queira se separar de você. Aí é outra história. Se ele quiser se separar de você, vá, deixa que vá. É o que nós vimos no final do versículo 15 e 16. Mas se ele aceitar viver juntamente contigo, permaneça casado com ele. E nesse mesmo texto, o reverendo Augusto Nicodemos, ele conta uma experiência que ele foi pregar numa igreja, e ele pregou esse texto. Quando ele terminou de pregar, um irmão chamou ele para conversar, porque teve uma dúvida. E a dúvida era a seguinte: ele disse que ele é casado, que a esposa dele não era convertida, e que todos os cultos tinham uma profetisa na igreja dele que entregava para ele a profecia de que ele deveria largar aquela esposa dele e se casar com uma outra pessoa que Deus tinha preparado para ele dentro daquela igreja, que era crente.
E ele perguntou para o Nicodemos, mas eu devo fazer isso mesmo? Ele falou, a tua esposa aceita você como crente? Aceita. Nós temos filhos, ela me ama, ela é fiel a mim, eu sou fiel a ela, a gente vive bem. Ele falou, então não se separe. É o que Paulo falou, não se separe. Mas, pastor, mas essa irmã ela parece tão abençoada. E aí, nessa conversa, entendeu que essa irmã tinha uma pessoa que tinha interesse naquele rapaz. Ou seja, era uma chamada de profetada, né? Ela queria fazer um casamento por conveniência, à base da destruição de um outro casamento. O que Paulo está falando é o contrário. Não se separe. Independente da sua esposa, seu marido, não ser convertido, não se separe. É diferente pensar que Paulo está incentivando alguém a se casar com um não crente. Ele não está incentivando isso. Aliás, no final desse bloco de texto, acho que lá pelo 39 ou 40, ele vai dizer isso acerca das viúvas, mas que se estende a todos. Se for se casar novamente, dentro daquelas hipóteses de separação, que seja com alguém crente, da mesma fé. Então, Paulo não autoriza, a Bíblia não autoriza que a gente se case com pessoas que não têm a mesma fé. Diferente de vieram para a fé, no momento da sua conversão, você já era casado, não se separe. Então, o que ele está dizendo? Permaneça nessa vocação, na condição que estava quando você foi chamado ao Senhor. Por que ele entende isso? Porque ele entende que essas circunstâncias externas, circunstâncias sociais, não afetam a espiritualidade. E ele vai ilustrar com continuidade lá, o versículo 18. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão... Tá, isso aqui daqui a pouco. O que ele está falando aqui? A gente sabe que a igreja de Corinto, assim como toda aquela igreja da região que era educado pelo sistema helênico, né, dos gregos, eles eram compostos de judeus que haviam saído de Jerusalém e de gregos, né? O Império Romano dominava toda aquela região. Então, gregos e judeus conviviam nas mesmas cidades e as cidades eram compostas dessas pessoas. Os judeus eram naturalmente circuncidados. Tanto aqueles que eram judeus de fato religiosos, como aqueles que eram apenas da cultura judaica. Hoje, no Brasil, a gente tem muitos judeus que nunca foram na sinagoga, ou só foram na sinagoga quando fizeram a sua circuncisão, mas são circuncidados por conta de uma cultura. Paulo está falando assim, ele está ilustrando aquilo que ele disse no 17, tá, gente? Ele está avançando, ele está ilustrando aquilo, tornando mais prático. Ele diz que se você permaneça na condição que você veio, aí ele estende, né? Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a circuncisão. O que acontecia? O grupo dos judaizantes dizia que não havia crente que não fosse circuncidado. A gente vê isso bem claro, se você ler a carta dos Colossenses, você vai ver isso bem claro. Os judaizantes diziam que crente de verdade, esse negócio de só ter fé em Jesus não estava com nada, precisava ser circuncidado, precisava guardar os dias, precisava fazer a dieta, não podia comer carne de porco, tinha que guardar o sábado. Os judaizantes entenderam Jesus como um anexo à sua fé. Então nós continuamos sendo judeus, mas agora nós encontramos o Messias. O Jesus complementa a nossa fé judaica. Era o entendimento dos judeus. Os gregos, de outro lado, julgavam os judeus por ser circuncidados. E diziam para eles assim, vocês não têm fé. Vocês são crentes, não. Vocês não têm fé. Vocês não precisam ser circuncidados. Além disso, tinha uma outra condição, que o Craig Kinner diz no seu comentário, que os gregos, eles tinham uma idolatria pela forma física do seu corpo. E era costume que os gregos fizessem os seus exercícios físicos nus. Eu achei isso bastante estranho. Aí eu fui lembrar que, descendo aqui na Bellarmine de Mendonça, onde vocês moravam ali, tem aquela estátua do Discóbulo de Miron. Né? O pessoal da educação física conhece o Discóbulo de Miron. E a figura dele é nu. Aqui eles dão uma cobridinha por causa do Brasil, né? Coloca ali um paninho na frente. Mas a figura dele... Tinha que tirar, então. É verdade. A figura dele é um homem nu, porque eles cultuavam essa nudez. Então, por conta disso, se via quem era o homem circuncidado e quem não era o homem circuncidado. Então, eles diziam que os judeus não estavam com nada com o lance de circuncisão, que não precisava disso. Então, tinha essa questão. De forma que o judeu que era convertido a Cristo e que veio circuncidado, ele se sentia profundamente tentado a desfazer a sua circuncisão. E havia uma cirurgia que não desfazia a circuncisão, mas mudava o aspecto para parecer que não tinha sido circuncidado. Então, Paulo está falando, não se descircuncide. Você veio para cá sendo circuncidado, não desfaça isso. Agora, se você foi convertido já incircunciso, não se submeta à circuncisão. É o que ele está dizendo. Cada um veio do jeito que você está. Você não precisa mudar. Aí a gente começa a pensar nas circunstâncias que a gente vê
da realidade evangélica do Brasil hoje. A gente tem pessoas que estão aqui, ó, vestidas como a gente, como Adonias, sem camisa ali no frio, mas se ele vai para um determinado segmento religioso, ele precisa abraçar aquele formato. Se ele não abraçar aquele formato, ele não vai ser tido como crente. Ou seja, Adonias estaria em disciplina, dependendo da igreja que ele tivesse, porque ele ia obrigatoriamente estar de terno, estar de gravata, porque a gente precisa se submeter a um formato para a gente ser considerado irmão. Paulo está acabando com tudo isso aqui. Ele está falando de questões muito mais profundas que isso. Ele está dizendo que os elementos externos não definem a nossa fé. A gente não vai ser mais crente porque a gente é casado, ou porque a gente é solteiro, ou porque a gente é circuncidado, ou porque a gente não é circuncidado. E ele vai avançar ainda para uma questão mais profunda nos pontos posteriores, que vai falar da escravidão. Não vou dar spoiler disso aqui, senão a gente vai ficar muito tempo parado. Então ele diz, isso tudo que você está vendo lá no 19, a circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O importante é obedecer os mandamentos de Deus. Circuncisão ou incircuncisão era uma exigência da lei, lá no Antigo Testamento, lá de Abraão. O que Jesus está dizendo aqui, o que Paulo está falando aqui, que tudo isso é externo e é formal. Isso não vai definir a espiritualidade de ninguém. Nós não seremos mais servos de Deus por conta disso. Isso aqui faz parte até de um tema que a gente vai começar a tratar a partir dessa quarta-feira, que o Ricardo já conhece, que é o tema de temor a homens. Como a gente, o que a gente espera que as pessoas esperem de nós. O que estava acontecendo com esses irmãos aqui, essa crise de novos convertidos, é que eles estavam dando demasiado valor a que as pessoas pensavam deles. O que será que eles estão pensando de mim porque eu não sou circuncidado? Ou porque eu sou circuncidado? O que será que eles estão pensando de mim porque eu sou casado com uma pessoa que não é crente? O que será que eles estão pensando de mim? Esse valor demasiado ao que as pessoas estão pensando de nós é aquilo que permeava o coração desses irmãos. Portanto, aqueles que vinham, já tinham feito a cirurgia de circuncisão, quando entravam se sentiam mal, queriam desfazer. Aqueles que não eram circuncidados queriam fazer a circuncisão. Paulo está falando, não precisa de nada disso. O que é importante para vocês? Obedecer aos mandamentos de Deus. É o que Paulo deixou muito claro. Obedeça aos mandamentos de Deus. E nos mandamentos de Deus a gente não vê nenhuma ordem de circuncisão, de casamento, de solteiro, de viúvo. A gente não vê ordem disso. A gente vê que os mandamentos de Deus são elementos interiores da fé, né? Eita, café gelado gostoso. Deixei o café aqui desde a hora que a Lenir trouxe para mim. Eu achei que ia dar uma esquentada com ele, agora foi só gelou por dentro. Então, vamos lá. Este princípio é reafirmado nos versículos 20 a 24. E aqui nós vamos ver duas vezes o mesmo ponto. 20. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado. Você foi chamado para ser escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um alto preço. Não se tornem escravos de homem. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Nós vimos, nesses dois pontos que nós vimos Paulo repetindo 3 vezes a mesma coisa. 17, 20 e 24. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Obrigado, Michele. Agora eu vou esquentar. Obrigado. Paulo está repetindo... Hã? Vocês viram? Eu falei para o pessoal, vocês viram o meme que saiu essa semana? Maldade, né? O meme era assim, estava muito frio, né? E falaram assim, eu acho que o diácono da presbiteriana deixou a porta da igreja aberta, né? Mas o bom é que foram eles mesmo que fizeram a piada, então a gente está livre para usar, né? Então, 17, 20 e 24. Paulo vai relembrar as mesmas coisas. Meus irmãos, se Paulo está relembrando isso 3 vezes num bloco de 7 ou 8 versículos, é porque isso deve ter tido muita importância para eles e precisa ter muita importância para nós. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Até aqui ele falou o quê? Ele falou dos casados que não devem se separar quando o marido ou a mulher não é crente, não devem se separar por motivos religiosos, é bem claro. Não deve. Então, relembrando, a minha esposa fala assim, Cassandra, o óbvio precisa ser dito. Então, eu vou tentar dizer o óbvio sempre. O que Paulo ensinou até agora? Quais são os motivos que Paulo apresentou que autorizam o divórcio? Abandono e adultério. Autorizam o divórcio. Não é uma cláusula obrigatória de divórcio. Não quer dizer que, agora que você me traiu, eu vou me separar. Não, autoriza. Por quê? Porque a gente vai lembrar
que lá em Malaquias, Deus disse, o próprio Deus disse, e da forma mais veemente que a gente vai encontrar em todas as Escrituras: eu odeio o divórcio. Deus disse isso. Não foi o profeta, como Paulo fala assim, isso não foi Deus que falou, é o meu pensamento, que também é autoritativo, mas lá foi o próprio Deus dizendo através de Malaquias: eu odeio o divórcio. E ele estava dizendo odeio o divórcio. Hoje tem essa expressão, né? A expressão do lugar de fala, né? Se a gente for levar isso para lá, é meio anacrônico, mas vamos levar para lá. Deus tinha lugar de fala de dizer eu odeio o divórcio, porque ele estava falando a partir do ponto de vista de um noivo, de um marido que havia sido traído pela sua esposa adúltera. E ele tinha todos os elementos para desfazer o casamento. Porque Israel havia traído Deus muitas vezes, adulterado Deus com ídolos muitas vezes. E diante disso, Deus poderia ter dado o divórcio para Israel e acabado com toda a nossa esperança de salvação. Você me traiu, eu tenho o direito de não mais querer você. Mas mesmo diante daquela circunstância de traição e de abandono de Israel contra relação ao seu noivo, que era Deus, Deus falou: eu odeio o divórcio. Deus admitiu uma noiva adúltera para si e Deus purificou essa noiva adúltera. Então, Deus não admite o divórcio. No Novo Testamento, a gente vê Jesus falando o seguinte: é por causa da dureza de coração de vocês. Deus não mudou de ideia, mas por causa da dureza do coração de vocês, eu permito que isso aconteça. Então, aqui, foram chamados casados, permaneçam casados e não se separem por questões religiosas. Isso não é motivo para ser... É até uma falta de... É uma falta de coerência, né? A pessoa fala assim: eu vou desobedecer a Deus para agradar a Deus. Eu vou me separar, a Miriam, eu vou separar da Adonias, que a Adonias não é crente, para eu agradar a Deus, sendo que Deus falou para a Miriam não fazer isso. Não tem sentido ela desobedecer a Deus para agradar a Deus. Então, Paulo falou isso: não se separem, continuem casados. E aí agora ele vai avançar para o terceiro exemplo. Primeiro exemplo, casamento. Segundo exemplo, circuncisão. E o terceiro, não apenas exemplo, né? Eram circunstâncias reais da igreja. Você foi chamado sendo escravo, não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo... Aqui tem uma filosofia de Paulo, assim, que é bem louca, né? Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. São duas situações bem antagônicas ali, mas que é bem compreensível. Então, o que Paulo está falando aqui? Ele não está falando de permanência do pecado. É uma forma que a gente tem de interpretar esse texto, se a gente for pensar de outra forma, né? Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. E eu já vi interpretações desse texto dando sentido a quê? Eu era homossexual quando eu fui convertido a Cristo. Eu posso continuar sendo homossexual. Eu tinha um problema, eu tinha que agora não é mais pecado, agora é um desvio de caráter. Eu era um mentiroso antes de ser convertido. Cristo me amou assim. Portanto, eu fico como eu vim. E a gente ouvia um ditado aqui, o pessoal que é mais antigo deve ter lembrado disso, né? Eu vim, venha como está e fique como veio, né? A gente ouvia essas histórias. Não, venha como você está, mas não precisa mudar muita coisa não, você fica como você está. Paulo não está falando disso. Ele não está falando de pecados. Ele não está falando que você deve permanecer com os mesmos pecados que você carregava antes de conhecer Jesus. Não. Até porque conversão é o quê? É arrependimento de pecado. Se a gente não se arrepende dos pecados, a gente não é convertido. Se antes de me casar eu era um adúltero, depois que eu me casei eu continuei entendendo que o adultério não faz mal nenhum, eu não me arrependi de pecado. E veja que o arrependimento não é uma condição de sentimento, de emoção. Não é a gente sentir, eu me sinto tão mal pelo que eu fiz com a minha esposa. Não é eu sentir alguma coisa ou não sentir alguma coisa. É a minha mente ser transformada. Ontem eu podia achar que eu ter uma relação com a outra mulher era normal, não ofendia minha esposa. Hoje eu posso não me sentir mal com isso, mas a minha mente me acusa, fala: não, isso é errado. Porque a palavra do Senhor, Deus diz que isso é errado. Então eu não posso fazer. Mesmo que eu não sinta um remorso no meu coração, é um pecado. E pecado a gente se arrepende e abandona, a gente deixa. O que Paulo está repetindo aqui é da condição de casamento, aquela condição social que você veio para Cristo. Quando você foi convertido, você era casado? Continue casado. Se você era circuncidado, não desfaça a circuncisão. Continue assim. Se você não era circuncidado, não seja circuncidado. Continue assim. Porque são condições que não impedem a espiritualidade. A condição de pecado impede a espiritualidade. Aqui ele não está falando disso. Tá? Então, pecados são confessados, precisam ser confessados e abandonados. Isso é conversão. Agora, tem muita coisa na nossa vida que não é pecado e que a gente não tem obrigação de abandonar. Quer um exemplo? Quando nós viemos a Cristo lá nos idos do final dos anos 80, 88, mais ou menos, meu pai tinha uma coleção grande de discos do Roberto Carlos. Meu pai era muito fã do Roberto Carlos. Tinha pôster do Roberto Carlos em casa, tinha disco de vinil, que não era uma coisa muito barata.
Eu nunca tive tanto CD quanto meu pai teve de vinil naquele tempo, né? E quando ele veio para Cristo, era uma coisa assim meio... O ensino da palavra era um negócio meio... Não era uma coisa muito clara, assim. Era um negócio mais espiritualizado, sabe? As pessoas liam um versículo e tentavam achar um mistério atrás daquele texto, sabe? Aí eles foram ensinados, naquela ocasião em que... eu acho que era Éfeso mesmo, que as pessoas foram convertidas e elas queimaram seus livros de magia em praça pública. Então virou uma moda. Quando você é convertido, você vai queimar tudo aquilo que é do diabo. A gente criou esse dualismo, né? Você vê que lá na igreja grega tinha o dualismo, que era o que era de Deus e o que era do diabo. Isso voltou a permear as nossas mentes no século, no presente momento, né? Então a gente separa o que é de Deus e o que é do diabo. O que meu pai fez? Ele pegou todos os discos que ele tinha do Roberto Carlos e queimou aqueles discos. E era um negócio tão louco que eu lembro que ele teve assessoria de um pastor para queimar aquilo lá. E quando começava a queimar, o fogo fazia assim, né? Ele girava, né? E aí o pastor falava que aquilo era o diabo. Tá vendo como é do diabo? Ele está girando. Mas lógico que ele ia girar, né? Porque o disco é feito naquele formato para que a agulha gire e toque a música, né? Então o fogo percorria todo aquele trajeto que estava cheio de álcool, né? E aí a gente viu, nós fomos na igreja aqui no centro da cidade, aqui, que tinha uma pessoa que fazia milagres, e o cara falava dessas coisas, queimava roupa, queimava tudo. Mas o carro que levava lá para o terreiro, ninguém queimou, né? Ninguém queimou. Outra coisa que é curiosa. O terreiro que nós íamos, o irmão que era o pai de santo do terreiro, ele fazia aquele doce de junta de boi, como é que é? Mocotó. Ele fazia doce de mocotó. E era no mesmo lugar onde tinha o terreiro, entendeu? De dia fazia o doce de mocotó, à noite tirava as coisas do mocotó e batia o tabaco lá. Nada disso foi queimado também. O terreno não foi queimado. Tudo continuou igual, só queimou os discos, né? Enfim, o que as pessoas viam ali? Esse dualismo que não é bíblico, entre coisas que são de Deus e coisas que são do diabo. Meu pai não seria menos cristão se os discos do Roberto Carlos dele tivessem lá na casa dele ainda. Pelo contrário, poderia até vender hoje, ganhar uma grana, né? Porque isso aí valia dinheiro hoje. Camisetas, muitas vezes a gente vê pessoas com nomes de banda nas camisetas, a gente fala, isso não é de Deus, isso é do diabo, você tem que queimar isso aí. Tem coisas que não influenciam na nossa espiritualidade. O que Paulo falou no versículo anterior? O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Obedecer os mandamentos de Deus. Tem coisas que influenciam na nossa espiritualidade. Eu não vou chegar aqui na igreja com a camiseta do Marlboro, do cigarro, uma camiseta de cerveja. Por que eu vou fazer isso? O que vai abençoar os meus irmãos se eu fizer isso? Mas se eu chegar com a camiseta de uma banda aqui, o Ricardo tem a camiseta dos Beatles. Eu não gosto da banda mesmo, eu acho chato. Mas qual... É porque você é mais velho que eu, talvez por isso você goste disso. O que isso vai influenciar na minha fé? Vai aumentar ou diminuir minha fé? Em nada, absolutamente nada. Então a gente precisa ter maturidade para diferenciar aquilo que influencia na nossa fé e aquilo que é irrelevante e que não prejudica em nada. Não sei se vocês conhecem o pastor Renato Vargens. Se não conhecem ele, pode seguir ele no Instagram, um cara muito bom, muito bíblico assim. E ele postou uma vez uma foto dele com a camiseta do Fluminense. Ele é fluminense. E o que deu de gente batendo nele naquela foto, o senhor é um pastor, você não pode incentivar esse tipo de idolatria, pastor. Você não pode... Só que ele não é um cara que deixa abaixo as coisas assim, sabe? Ele não é um cara muito polido no falar. Então ele desceu a marreta naquele povo, né? Chamou de hipócrita, de fariseu. Qual é a influência? Qual é o prejuízo que tem de uma pessoa estar usando a camisa de time? A não ser que o cara utilize aquilo de fato como idolatria. Mas se ele está mostrando o seu apreço pelo esporte, não tem problema nenhum. A sua afinidade com o time não tem prejuízo espiritual. Então a gente precisa lembrar dessas coisas e desvincular essas coisas. Conheço gente que quando vai na Bahia, e quando eu fui na Bahia me disseram isso, que eu não podia comer acarajé, porque o acarajé era consagrado ao diabo. Eu tenho 40... Na época que eu fui, tinha 42 anos, 41 anos, nunca tinha comido acarajé. É o café, é verdade, desculpa. Ainda está morno, ainda está. Abençoe. Eu nunca tinha... Você acha que eu ia na Bahia e não ia provar o acarajé? E é ruim, né? É ruim, né? É gostoso, né? Vamos falar a verdade. Nem é tão gostoso assim. Então, e você vê que Paulo aponta isso para nós, né? Tudo aquilo que é recebido com ações de graça, abençoado por Deus. Que medo que eu vou ter disso? O medo que eu posso ter disso é escandalizar um irmão que não tem maturidade suficiente para isso. O Cação está comendo lá o acarajé, olha, meu Deus. Mas fora isso, qual é o problema que a gente vai ter nisso? Se o Senhor nos concedeu, se o Senhor nos abençoou. A gente tem hoje muitas entidades que não são da mesma fé que nós, alimentando muita criança que a gente podia estar alimentando. A gente tem sociedades espíritas, sociedade islâmica, que estão dando comida
sociedade do candomblé alimentando crianças que a gente poderia estar alimentando. A gente vai impedir que essas crianças comam a comida porque veio deles? Aí nós estaremos cometendo um pecado muito terrível, porque o Senhor está usando outros para fazer aquilo que nós poderíamos fazer. Diga, minha irmã. Passando, mas o mesmo não se pode falar nas festas juninas, né? Ou é a mesma coisa? A gente precisa pensar algumas coisas. Por exemplo, festa junina é uma coisa, festa de São João é outra, né? A festa junina é um elemento cultural. É um elemento que acontecia, minha mãe veio do Nordeste, né? É uma festa que acontecia nos bairros. As pessoas faziam festas no período de junho, faziam comidas típicas, que para a gente é típica, para eles era a comida deles, né? Então fazia tudo isso sem essa conotação religiosa. Agora, se vai existir uma conotação religiosa, é prudente que a gente não faça. Por quê? Porque essa conotação religiosa da festa de São João é uma idolatria a João. E nós não temos idolatria. Então não é aconselhável que a gente participe disso. Tudo aquilo que envolve essa idolatria é aconselhável que a gente fique distante, porque a gente não tem nada a ganhar com isso. Aí a gente precisa diferenciar o que é cultural e o que não é cultural. Só que essa diferença é uma diferença muito, muito difícil de se fazer. E, por exemplo, eu conheço uma pessoa que é pai de santo do candomblé, mas uma pessoa muito elevada mesmo assim no negócio. E tem uma universidade na cidade, uma universidade pública federal na cidade, que, como você sabe, são assim, avessos à fé protestante. Qualquer outra coisa é admitida. A fé cristã não pode ser admitida. E eu vi um dia, navegando no Instagram lá, eu vi ele dando uma palestra nessa universidade. Mas ele trajado como nas cerimônias religiosas. Só que a notícia não tinha a ver com religião. Eles desvincularam a notícia de uma forma assim que eu achei... O cara foi um gênio, o cara que fez aquilo lá, né? Se ele usasse a mente para o outro lado... E colocou que era uma noite de manifestações culturais na universidade. Então, estava lá as pessoas com atabaque, as pessoas fazendo ritual, mas era uma atividade cultural, não era atividade religiosa. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Quando Paulo escreve aos Colossenses, se não me engano, capítulo 2, ele fala, eu rogo a Deus que conceda a vocês sabedoria. E ele fala de 3 tipos de sabedoria. E uma dessas sabedorias é aquela sabedoria de distinguir rapidamente o bem do mal. Que muitas vezes a gente tem essa dificuldade de separar o que é bom e o que é mal, porque é tudo muito parecido. A gente olha isso agora, parece tudo um café com leite, a gente não consegue separar. E a dúvida é pertinente. A gente conseguir separar aquilo que é cultural e aquilo que não é cultural. Eu não levo a minha família, as minhas filhas, em festas que, de fato, são festas religiosas. Não levo. Festa junina da escola, a gente vai. Festa junina da escola. Não tem adoração a nenhum deus, adoração a nenhum ídolo. Mas, por exemplo, festa junina que acontece na minha região lá, quando é promovida pela Igreja Católica, é uma adoração ao ídolo. E a gente não faz isso, a gente não participa disso. E, pai, por que não vai? Tem que explicar. Só que todo mundo tem que explicar, né? Porque o negócio não é a dúvida, o negócio é a vontade. Então você tem que ficar reaquecendo aquela mesma informação. Então a gente precisa separar o que é cultural, não influencia na nossa fé, e aquilo que de fato tem um cunho religioso e pode prejudicar, sim, a nossa espiritualidade, né? Tanto nossa quanto dos nossos filhos. Então ele segue aqui falando ele vai falar da próxima questão, da questão da escravidão. Ele vai trazer o terceiro exemplo, a terceira ilustração. Aquele que foi chamado sendo escravo, 21. Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Aqui, por conta desse texto, Paulo é chamado... Você já deve ter visto que Paulo é chamado de um monte de coisa. Ele já foi chamado de machista, Paulo é chamado de... Aqui, Paulo é chamado de escravo... Como é que é? Escravocionista, sei lá, o cara que apoia a escravatura. Paulo é acusado de ser um promotor da escravidão por causa desse texto. Porque ele diz assim, você foi chamado sendo escravo, não se incomode com isso. Ou seja, admita a sua condição de escravidão. A gente consegue fazer essa interpretação se a gente olhar para a escravidão do primeiro século com os olhos que nós temos da escravidão que aconteceu no Brasil, que aconteceu na América do Norte, que aconteceu na América Central. A gente vai entender a escravidão. Se a gente pensar com esses olhos de 2022, a escravidão que acontecia no primeiro século, a gente vai ter essa impressão de que Paulo está falando, está incentivando as pessoas a serem escravas. Mas não é verdade. A gente precisa lembrar que a escravidão que acontecia no primeiro século era diferente dessa escravidão. Tinha muito tipo de escravidão. Tinha escravidão rural, tinha escravidão urbana. Paulo está falando aqui da escravidão urbana. Vale lembrar que muitos escravos urbanos naqueles dias de Paulo tinham uma condição social melhor do que os seus próprios senhores. A escravidão é boa? Não, não é boa. Nunca foi boa. Mas tinha
existiam inúmeras razões para as pessoas serem escravas, inclusive por contas não pagas. A pessoa que era insolvente, ela não conseguia pagar as contas, ela não tinha patrimônio para pagar aquele prejuízo, ela se tornava escrava do seu senhor. Ou por um certo período de tempo, se a dívida fosse muito grande, por um período de tempo maior, mas existiam várias causas de escravidão. Os homens escravos sofriam menos que as mulheres escravas, porque as mulheres escravas, além de todo o trabalho que o homem fazia, ela ainda muitas vezes era abusada sexualmente. Então a escravidão nunca foi boa. Mas o contexto de escravidão dos dias de Paulo era diferente. A escravidão que aconteceu no Brasil, que aconteceu em Portugal, que aconteceu nos períodos mais recentes, era uma escravidão eterna. A pessoa não abandonava a sua escravidão. Ela nascia escrava, ela morria escrava. Não tinha a possibilidade dela se tornar livre. Na escravidão dos dias de Paulo, era uma questão financeira. Se a pessoa tivesse dinheiro suficiente para se tornar livre, ela se tornava livre. Ela pagava o que ele devia para o seu senhor, ela se tornava livre. Então, o que ele está falando aqui? Da questão do escravo, né? Eu estava falando que o Paulo é taxado como um escravocrata, alguém que alimentava a escravatura. Mas a gente só vai pensar nisso se a gente pensar na nossa mente do século 21, olhando para trás. Ah, não, o Paulo alimentava a escravidão. Ah, não, o Paulo é o cara que alimentava a opressão das mulheres, porque Paulo falava que a mulher tinha que ficar calada na igreja. Se a gente for analisar com honestidade a vida de Paulo, a gente vai ver que Paulo foi o cara que promoveu a revolução da valorização da mulher nos dias da igreja de Corinto, da igreja de Roma, da igreja de Éfeso, porque Paulo elevou o status da mulher. É lógico que uma feminista do século XXI fala assim, mas homem nenhum pode elevar a mulher tem que alcançar por si. Falar isso hoje é fácil, porque hoje tem direito de falar. Nos dias de Paulo, a mulher não entrava na sinagoga. Quando Paulo fala a mulher deve ficar calada na igreja, ele está permitindo que as mulheres congreguem, porque é na igreja cristã que as mulheres começam a entrar na igreja. No judaísmo, a mulher não participava de solenidade. Na religião cristã, as mulheres começaram a participar. O que Paulo fala para o homem com relação à mulher? Trate a sua mulher como Cristo amou a igreja. Conferiu um estado de dignidade. Transformou a mulher, de fato, numa pessoa humana que ela é, mas que não tinha essa dignidade. Então, o que Paulo está fazendo aqui é fazendo a mesma coisa com os escravos. Paulo, em momento nenhum, falou assim, abaixo a escravidão. Paulo não fez o movimento contra a escravidão, ele não levou placa na praça. Mas Paulo minou a coisa de uma forma sábia e divina. O que ele falou? Se você é chamado escravo, não se incomode com isso. Não é a tua condição de escravo que vai te tornar uma pessoa pior. Porque a tua condição exterior nunca vai ser superior à tua condição exterior. E ele prossegue dizendo, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto. Embora externamente você seja escravo, internamente você é livre. E a tua liberdade interna é muito superior à tua liberdade externa. Então você é livre em Cristo. E aí ele faz uma outra comparação meio antagônica, assim, que dá uma bagunçada nas ideias, né? Aquele que era livre quando foi chamado é escravo em Cristo. Aquele homem que era o senhor do escravo e era livre quando foi convertido, ele é escravo em Cristo. E aquele que era o escravo daquele senhor que foi convertido, que foi trazido para Cristo, ele é livre em Cristo. Ou seja, todo mundo acaba sendo preso nessa escravidão de amor do Senhor. Mas é uma escravidão que leva à liberdade. Por quê? Ninguém mais é preso, um homem não é preso ao outro homem. E ele prossegue dizendo assim, ó, vocês foram comprados por um alto preço. Por que ele está falando do comprado? Porque uma forma de adquirir a liberdade era pagando a dívida que tinha com aquele senhor. Vocês foram comprados por um preço muito alto, que não é um preço pecuniário, é um preço de sangue, de morte. Portanto, não se tornem escravos de homens. Não se tornem escravos de homens. Paulo está falando aqui da circunstância do escravo, que quando foi convertido a Cristo era escravo. A gente pode lembrar lá do Onésimo e do Filemão. Onésimo era o escravo de Filemão que fugiu e tinha medo de Filemão matá-lo, porque Filemão tinha o direito de matá-lo quando ele voltasse. Mas Paulo não protestou contra Filemão. Filemão, você é um crente, você não pode ser o senhor de escravos. Abaixa a escravatura, abaixa o Filemão. Eliminou isso quando ele mandou que Filemão tratasse Onésimo com amor. Quem é o senhor de escravos que trata o seu escravo com amor? E qual é o regime de escravidão que sobrevive ao amor do senhor pelo seu escravo? Não existe. A partir do momento que o senhor amou o seu escravo, ele deixa de ser escravo. Ele não vai mais tratar ele como um escravo. Ele vai tratar ele como um irmão, porque ele o amou. Aqui Paulo está falando, vocês foram comprados por um alto preço. A sua alma, a sua mente é livre em Cristo, porque Cristo comprou você. Portanto, independente de você ser escravo do Vila, ser escravo da Sergiane, você já é livre em Cristo. A tua condição exterior não vai interferir na tua religiosidade, na tua espiritualidade. Portanto, não se tornem escravos de homens. E aqui a gente volta naquele tema que a gente vai tratar na quarta-feira. Nós, independentes da escravidão física, se a gente não observar o temor a Deus acima do temor a homens, nós vamos nos tornar escravos de homens.
Quando? Isso acontece quando a gente começa a se preocupar demasiadamente com o que as pessoas estão pensando da gente. O que vão pensar de mim se eu for com a minha cabeça rapada? O que vai pensar de mim se eu tiver com bigode? O que vão pensar de mim se eu tiver com a camisa assim? O que vão pensar de mim se eu tiver com a tatuagem? A gente se torna... Eu não tenho tatuagem, tá? Eu só tenho cabeça raspada. Mas não tenho nada contra quem tem também, porque não tive coragem de fazer, nem dinheiro, nem criatividade para pensar num desenho bonito. Mas quando a gente se torna escravo do que os outros pensam, nós estamos sendo escravos de homens. E Paulo está dizendo, não se tornem escravos de homens. Você observa que lá no versículo anterior ele fala assim, no 21, se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. Olha só, lembra que no regime de escravidão no primeiro século, a pessoa, quando ela tinha a condição social de cumprir o prazo para ser escravo, ou quando ela pagava para deixar de ser escravo, tinha aqueles escravos que aceitavam continuar no regime de escravidão. E era aquele escravo de orelha furada. No regime judaico tinha isso, o escravo de orelha furada. Ele continuava sendo escravo, mas agora é um escravo voluntário. Paulo está falando para eles, se você conseguir a liberdade, consiga-a. Se você tem o direito de ser livre, não se torne um escravo voluntário. Seja livre, porque o Senhor nos chamou para a liberdade, não para ser escravo. Não para ser escravos de homens. Nós somos escravos do amor de Jesus e não escravos de homens. Então, o princípio aqui aponta para nós que não existe um elemento externo, seja religioso, seja físico no caso da circuncisão, seja social no caso da escravidão, que seja maior do que a liberdade que Cristo nos concedeu. A formalidade não vai impedir a nossa espiritualidade. Então é isso que ele está apontando para nós. A religiosos vão dizer que a gente tem que ter uma forma X, uma forma Y, uma forma Z, que a gente tem que sentar de um jeito, falar de um jeito, pensar de um jeito, se vestir de um jeito, porque se a gente não pensar, falar e se vestir daquele jeito, a gente não vai ser servo de Deus. Paulo está falando que o que a gente vê não influencia em nada disso. É óbvio, como a minha querida esposa diz, sabe? O óbvio precisa ser dito. É óbvio que um cristão, uma mulher ou um homem cristãos, eles não vão, a partir desse texto, a partir dessa legalidade que o texto nos dá, se vestir de qualquer forma. A mulher não vai chegar aqui com a micro, ultra mini saia, completamente justa, vestida no vácuo. Porque Paulo falou que eu tenho que vir na condição que eu vim. Não, porque se você fizer isso, você vai submeter os seus irmãos ao pecado. Você vai submeter aquele irmão que, por mais que ele seja piedoso, que ele tenha buscado a santificação, você vai submeter aquele irmão ao pecado. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. A gente está vivendo uma luta eterna contra o pecado. Da mesma forma, o irmão, que porque está sarado, está bonito, está com a barriguinha definida, não vai vir com aquela camisetinha ultra justa no vácuo, aquele shortinho apertadinho, para provocar as irmãs. Isso é pecado. Isso é pecado. O Paulo não está falando disso. Ele está falando que o pecado nós devemos confessar e abandonar. Agora, questões supervenientes que não influenciam na fé, a gente não tem que relevar, a gente não tem que pensar e a gente tem que deixar para lá. Então, isso aí. O paradoxo da liberdade contra a liberdade interna e a liberdade externa, nós somos livres do Senhor, e Paulo reafirma o princípio. Vamos lá para o próximo. O casamento e o serviço cristão. Eita! Eu acho que eu coloquei errado ali. Pode passar o próximo? Casamento e serviço cristão. Só no meu que está errado. Então vamos lá, versículos 26 a 31. No meu, que estranho, é o mesmo arquivo. No meu está criostão, e lá está cristão. 26 a 31. Por causa dos problemas atuais, olha lá, ele está justificando. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Aqui ele vai reafirmar aquilo que ele disse lá do 1 ao 7, ao 16. Está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. Se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aquele que tem esposa, vivam como se não tivesse. Aqueles que choram, como se não chorassem. Aqueles que são felizes, como se não estivessem. Os que compram algo como se não possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não ousassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Aqui vem um princípio que a gente sempre reflete, que a gente sempre lembra vocês aqui. A gente não pode arrancar um texto do seu contexto. Se a gente tira um texto do contexto, a gente cria um problema muito grande. A gente diz o que o autor não está dizendo. Qual que é um dos princípios mais elementares ao se preparar um estudo, uma aula, uma pregação? Buscar a intenção do autor, que se chama de intenção autoral. O que o autor queria dizer com aquilo? Para a gente buscar o que o autor quer dizer, a gente tem que ler todo o contexto. O ideal seria o quê? A gente ler todo o livro de uma vez só.
Se a gente não tem tempo para ler todo o livro, ou vocês são como eu, assim, que tem um déficit de atenção muito grande, começa a ler o negócio, e o passarinho apita lá, você olha para ver o passarinho, já perdeu toda a noção. Lê o capítulo inteiro, ou no mínimo, a perícope inteira. Perícope é aquele, sabe aquela divisão que a gente tem dentro do capítulo? Aquele bloco. Pelo menos, no mínimo, aquele bloco para a gente entender. Porque olha o perigo. Se a gente lê, se a gente vai extrair aqui, ó, se a gente pega só um pedaço do texto, penso que é melhor o homem permanecer como está. Sem um contexto, a gente vai estar incentivando o quê? Todo mundo viver solteiro. A gente vai estar incentivando isso, mas não é isso que o texto está dizendo. Até porque o começo do versículo diz assim, por causa dos problemas atuais, vírgula, penso que é melhor o homem permanecer como está. Quais são os problemas atuais? Aquilo que a gente falou na aula anterior. O contexto de perseguição, ainda não tinha acontecido aquela perseguição mais severa de Nero, né? Essa aí viria aí uns 10 anos depois que a carta foi escrita. Mas já acontecia algum tipo de perseguição aos cristãos. Os cristãos já estavam sendo perseguidos, já estavam sendo mortos, já estavam tendo seus bens apreendidos por serem cristãos. Então o que Paulo está falando? Gente, por causa desses problemas aqui, eu acho que é melhor vocês não se casarem. Porque vocês vão ter problemas. Uma coisa é o Cassandro sofrer perseguição. Pensa, se o Estado hoje resolvesse perseguir os cristãos. O Cassandro seria perseguido. Seria. Uma coisa é o Cassandro se defender da perseguição. É o Cassandro fugir para um lugar, é o Cassandro enfrentar alguém em outro lugar. Isso. Outra coisa é o Cassandro fugir com a Cristiane, com a Melissa e com a Sofia. A dificuldade quadriplica. São 4 pessoas para serem perseguidas. São 2 crianças para serem usadas como armas num ambiente de coerção. Então, Paulo está falando isso. Dentro desse momento, eu acho que seria melhor vocês não se casarem. Vocês quem? Aqueles que eram solteiros, é o que o texto chama... Quando você lê esse texto chamando de virgem, está falando solteiros, aqueles que nunca tiveram um casamento. Ele está falando dos solteiros, ele está falando das viúvas e daqueles que se separaram por motivos legais. Abandono e traição. São esses 3 grupos que ele está falando. Seria importante que, neste momento, vocês não se casassem. Mas, ele prossegue. Se você está casado, não se separe. Lembrando, se está casado, não se separe por motivo religioso. Está solteiro, não procure esposa ou marido. Mas, se vier a casar, não comete pecado. Então, ele está dizendo, por conta dessa perseguição, desse problema social que a gente tem agora, é melhor que você fique solteiro. Mas, se você quiser casar, case. Não vai ter problema. Você não está em pecado por conta disso. Os solteiros que se casam não estão em pecados por causa disso. Eu falo isso porque eu quero evitar que vocês sofram dificuldades da vida. E aqui entra outra dificuldade. Além da dificuldade natural da perseguição que um casal teria junto com seus filhos, tem a dificuldade que o próprio casamento traz. O casamento, meus irmãos, é um ambiente em que 2 pecadores resolvem compartilhar os seus pecados, resolvem compartilhar as suas dificuldades, as suas dores, os seus lamentos, os seus sofrimentos. E, naturalmente, isso causa embates, isso causa dores. Paulo está falando tanto daquele sofrimento natural, quanto desse sofrimento secundário. Mas o objetivo aqui é o seguinte, aí ele avança, né? Mas se tiver casar, se não comete pecado, se uma virgem casar também não comete pecado. Por que ele frisa isso? Porque aqueles divórcios em que a mulher ou o marido entrou para a igreja, o marido entrou para a igreja, foi convertido a Cristo, e a mulher não, o marido fala assim, não, essa mulher não ama Jesus, eu não quero ficar com você, você é uma pecadora, eu quero me purificar. Ele separa da mulher por motivos religiosos. Aí no dia seguinte, numa vigília na igreja, ele conhece uma irmãzinha, e ele resolve se casar com essa irmãzinha. Ele está em pecado. Paulo está falando que ele está em pecado. Tanto ele quanto ela estarão em pecado. Por quê? Porque o divórcio que originou a sua condição de solteirice não foi legitimado pela vontade de Deus. Então ele fala, se casar com uma virgem, ou seja, uma mulher solteira que nunca teve marido, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. Paulo tinha não apenas Paulo, mas todos aqueles irmãos do primeiro século, eles tinham uma noção de que Jesus estava para voltar. Jesus estava chegando a qualquer momento. E a gente vê isso quando tem o texto, quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, a segunda também. Onde pessoas entenderam isso tão ao pé da letra que o cara pediu as contas do trabalho. Falou, não, eu não vou mais trabalhar, não. De jeito nenhum, Jesus vai voltar amanhã. Então, o que eu tenho na minha geladeira, não tinha geladeira, né? Mas o que eu tenho aqui no meu armário, eu posso comer até amanhã. Quando Jesus voltar, vai estar tudo de boa. Então, as pessoas pediram as contas do seu trabalho, as pessoas vendiam as propriedades, falaram, não, vamos morar todo mundo junto, porque Jesus está voltando. E Jesus não voltou, a comida foi acabando. Aí, gente, Jesus não voltou. Ricardo, arranja um arroz para mim até amanhã, porque Jesus vai voltar amanhã. O Ricardo arranjava arroz, aí acabava o arroz do Ricardo. Então, a igreja começou a sustentar os crentes por conta da sua imprudência. Então, aquelas pessoas tinham uma noção de que Jesus estava voltando amanhã, daqui a pouco, antes de acabar o culto.
Então, por que Paulo está falando para eles? Não foi noção dada pelos apóstolos, foi noção que cada um construiu, aquilo que a Sergiane falou. Quando o cara escreve um livro, ele fala muito de si. Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que vocês entendem. Eu me esforço para que o que eu diga seja muito bem entendido por vocês, mas eu não consigo decodificar isso dentro da mente de vocês. E aquelas pessoas não decodificaram muito bem aquilo que os apóstolos ensinaram. E eles acreditavam que Jesus já estava batendo na porta para chegar de fato. Então, a mensagem de Paulo era a seguinte: o tempo é curto, de fato é. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não estivessem. Olha aqui, Paulo está falando aqui para... Não quero nem saber de você, Miriam. Donias fala para ela: vive aí do teu jeito que eu vivo do meu. Não é isso que o apóstolo está falando. Ele não está falando para nós, ele não está diminuindo a importância do casamento, ele não está desconstruindo a ordem que Deus estabeleceu no casamento. O que ele está dizendo é que o casamento não pode ser um elemento para diminuir a nossa devoção e o nosso serviço na obra de Deus. Ele está falando que o casal precisa viver de uma forma que agrada a Deus, independente de ser casado, independente das dificuldades que eles vão ter. Se quando éramos solteiros nós tínhamos com a compreensão, um nível de piedade, de temor a Deus, casados, isso não pode diminuir. Então, a nossa fé e a nossa espiritualidade não pode diminuir. Por isso que ele diz: viva como se não fossem casados. A sua espiritualidade não deve diminuir por conta disso, não deve ser dividida por conta disso. Apesar dele compreender, daqui a pouco a gente vai ver os focos que são dados. Então, não significa desfazer o casamento, não significa não levar ele a sério, mas significa manter a mesma devoção e piedade. E aí a gente tem o segundo ponto, ele fala como se aqueles que choram vivam como se não chorassem, os que são felizes como se não fossem felizes. Você vai ver que ele vai tratar três pontos. O primeiro, do casamento: vocês são casados, sirvam a Deus da mesma forma como se não fossem. Amem a Deus da mesma forma como vocês amavam se não fossem casados. Depois ele vai falar de sentimento. E no final ele vai falar de materialidade, de posses. Aqueles que choram como se não chorassem, aqueles que sorriem como se não sorrissem. O apóstolo Paulo, e eu também acredito nisso, ele é tido pelos os melhores comentaristas e teólogos que eu já li, como alguém que, no seu período, seguia a filosofia estoica. Paulo é conhecido como estoico. Os estoicos eram aquela corrente filosófica grega de pessoas que, entre outras coisas, entendiam como as melhores virtudes do homem a sua falta de paixão. Aquela pessoa que tem poucas paixões na vida, que sabe dosar suas paixões. Não é aquela pessoa demasiadamente alegre, nem aquela pessoa demasiadamente triste. É aquela pessoa na média, que consegue viver uma vida plena, sem picos intensos de alegria e de tristeza. É aquele cara médio. Aquela pessoa que está feliz. Tem um personagem numa série que a gente assistiu, chamado Brooklyn Nine-Nine, que tinha o Capitão Holt. Se vocês não assistiram, vocês vão entender isso aí. Era um capitão de polícia de uma delegacia de Nova York, que era um homem que estava sempre assim. As pessoas contavam algo muito alegre para ele, ele estava com essa cara. Quando ele estava muito triste que o cachorro dele morreu, ele estava com a mesma cara. Ele era um cara estoico, ele não demonstrava muitas emoções, sabe? A gente vive momentos assim, que tem pessoas que estão oscilando entre o mais alto grau de alegria e o mais baixo nível de tristeza, no mesmo instante. A pessoa está sorrindo com você, de repente a pessoa está chorando. Oscila muito. Paulo, como estoico, né, interpretação desses teólogos, eu também entro nessa mesma linha, ele era a pessoa que prezava pela estoicidade dos sentimentos. Nem muito alegre, nem muito triste. Então ele fala assim: as emoções que vocês têm devem ser sopesadas no momento de fidelidade a Deus. Não é o que você sente, é o que a gente sabe sobre Deus. Então, neste momento, não interessa se você está muito alegre ou muito triste. A sua fé e devoção devem ser mantidas. A gente percebe que ele está mantendo o mesmo padrão, desde os casamentos, a manutenção da fé, da devoção, da piedade e da santidade, também nos sentimentos. O que a gente tem acontecendo? Se você ligar no teu YouTube, você vai ver isso. Igrejas que trabalham a emoção das pessoas desde quando a pessoa chega na igreja até a hora que a pessoa vai embora. Todos os pontos do culto, todos os pontos da liturgia são para trabalhar a emoção das pessoas, para fazer as pessoas se alegrarem no momento, fazer as pessoas chorarem no outro momento. Ao final do culto, as pessoas viveram uma experiência emocional muito intensa, mas não ouviram o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho não foi pregado, o que foi trabalhado foi a emoção. Paulo está focando aqui naquilo que a gente sabe, ele está tornando as pessoas conscientes do que vai acontecer. Está falando: gente, vai vir um momento de grande intensidade, de grande e intenso sofrimento. O importante é que vocês não sofram, que os seus sentimentos não sejam colocados como grande valor aí. Não se você chora, se você ri. Vivam normalmente. É o que vocês sabem. Então é importante isso. E o terceiro ponto, ele fala sobre as propriedades. Aquilo que se você tem algo, viva como se você não tivesse. Se você possui algo, entre ter e possuir, utilizar, né? Se você usa algo,
Viva como se não utilizasse, ou seja, não dê valor às materialidades, não dê valor às posses, não dê valor às propriedades, porque os dias que você vai ouvir vão ser tristes. E o que acontece quando a gente dá valor demasiado às propriedades? Quando a gente deixa de ter aquilo, a gente sofre. Tem gente que não sabe lidar com isso. Tem gente que quando deixa de ter algo que tem, tira a sua vida. Isso aconteceu. Lá, a gente vê documentários sobre isso, de filmagens reais, lá na quebra da Bolsa Norte-Americana do ano de 2008, pessoas pulando do prédio, porque o cara perdeu seus investimentos. O que ele tinha? Ele tinha uma família, ele tinha mulher, tinha filhos, ele tinha uma vida. Mas ele perdeu o dinheiro que ele tinha, ele perdeu tudo. Então, pulava do prédio e morria, filmando ao vivo. Então, Paulo está falando, não importa se você tem muito ou se você tem pouco, se você usa ou se você não usa, o importante é você manter a sua devoção, a sua piedade, a sua fé em Cristo. É isso que vai te manter na tua vida. Não é o teu casamento, não são os seus sentimentos e não são as suas propriedades. É a fé que você tem que vai estabelecer a sua espiritualidade. Vamos lá, caminhando para o final? Ainda no serviço cristão, 32 a 35. Eu gostaria de ver os livros de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. Esse versículo é um tapa na cara daqueles que chamam Paulo de machista. Paulo machista, Paulo, blá, blá, blá. O que Paulo está falando? O homem casado, o homem solteiro se preocupa com as coisas do Senhor. E eu vou usar, não está aqui comigo, mas eu já usei de exemplo das outras vezes, vou usar o Adão de exemplo. O Adão, quando era solteiro, a única preocupação dele era a igreja. Ele não tinha que dividir a cabeça dele com outra coisa, era a igreja. Adão continuou fazendo isso até hoje, né? Chega aqui sábado, 2 horas da tarde, vai embora meia-noite. Mas assim, a energia da mente, o foco dele era só a igreja. Isso aconteceu comigo quando era solteiro. Era só a igreja. Eu ia tocar uma música no domingo que vem, na segunda-feira eu já começava a pensar naquela música, naquele arranjo que ia fazer, na tom que ia sair, tal. Hoje, eu não consigo fazer isso, o Adão não consegue fazer isso. Por quê? Porque na segunda-feira eu preciso pensar no quê? Eu tenho que ir no mercado comprar comida para minha filha, eu tenho que pagar a mensalidade da escola, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que ter reunião de pai, A mente é dividida. O que Paulo diz aqui? Olha o tapa na cara das feminazes do ano 2021. O homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo. E o que diz lá depois? Como é que fala a Bíblia de vocês? Da minha fala assim: e em como agradar a sua mulher. Agradar a sua mulher. Como é que Paulo é um machista se no ambiente em que os gregos tratavam a mulher como objeto, os judeus não consideravam a mulher como um ser humano, Paulo fala assim que o homem casado tem a obrigação de agradar a sua mulher. Ele não está falando, tem a obrigação de comprar comida na mesa. Ele não está falando isso. Agradar a sua mulher. Buscar todos os meios para que a sua mulher tenha uma vida feliz e agradável. É o que ele está falando. E por isso ele está dividido. Tanto a mulher não casada, ele vai falar exatamente a mesma coisa da mulher. Que a mulher solteira tem a sua mente voltada para as coisas do Senhor. Mas a casada divide entre as coisas do Senhor em como agradar o seu marido. Olha aí. Exatamente a mesma coisa. Em como agradar o seu marido. Significa que homem e mulher têm a mesma responsabilidade. Significa outra coisa, que se você entrou no casamento, se você ou eu entramos num casamento com o objetivo de sermos felizes, nós vamos fazer o nosso cônjuge o ser mais desgraçadamente infeliz do mundo. O casamento não serve para que a gente seja feliz, serve para que a gente faça o outro feliz. Paulo deixou claro, quando ele falou para o homem que o marido tem como objetivo agradar a mulher e a mulher como objetivo agradar o marido. Então a gente vai quebrando esse pensamento satânico do ano 2021, esse conflito que se criou entre homens e mulheres, entre maridos e mulheres, que nada mais é do que uma continuidade daquele pensamento que o Karl Marx construiu no século passado, de colocar pessoas em guerra contra pessoas. Lá ele colocou o quê? O patrão contra o empregado. E depois disso, o mundo tem sido dividido entre pessoas e pessoas. É o rico contra o pobre, o patrão contra o empregado, e agora, mais recente, é o homem contra a mulher. É pensamento do diabo, meus irmãos. A gente não pode deixar que isso entre na nossa mente. Dividir pessoas e pessoas é coisa de Satanás. Bom, 34. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se nas coisas deste mundo, em como agradar ao seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta e em plena consagração ao Senhor. Olha a honestidade de Paulo no versículo 35. Eu estou falando isso para o bem de vocês. Eu não quero impor restrições a vocês. Quem impunha restrições? Os judeus, os judaizantes, que colocavam restrições, tem que fazer isso, tem que guardar o sábado, tem que circuncidar, não pode comer carne de porco, não pode comer camarão. Eles impunham restrições. Paulo fala que se você é escravo e veio para Cristo, você é livre.
Como é que Paulo ia querer impor restrições aqui às pessoas que ele diz que é livre? Não façam isso, não façam aquilo outro. Vocês são livres, Paulo está falando. E eu não quero impor restrições a vocês. E a gente observa isso acontecendo em muitos locais do cenário evangélico. Eu assisti essa semana, a Donias mandou para mim, um documentário de uma igreja norte-americana grandiosa, a igreja Hillsong, nos Estados Unidos, da Austrália, né? Depois foi para os Estados Unidos. E a gente vê aquilo, a gente vê os vídeos assim, para a gente, quando eu comecei a assistir os vídeos dele, para mim era libertador, porque a visão que eu tinha de igreja era sempre aquele povo de terno e gravata cantando em coral. Quando eu vi os caras usando guitarra pesada, o pessoal usando calça jeans, nossa, eu falei, cara, isso aí é fantástico, esse negócio. Aparentemente libertador. Mas na série, no documentário onde foram ouvidas várias pessoas, não tinha nada de liberdade. Era tudo uma prisão, porque as pessoas tinham um trilho que elas deveriam andar. As pessoas tinham uma série de restrições na igreja de não façam. Os jovens solteiros não poderiam fazer um monte de coisas. Os noivos não poderiam fazer. Tinham que se reportar aos seus líderes em todo o tempo. As pessoas tinham uma série de uma cartilha que eles deveriam seguir. Não era liberdade, era uma nova prisão. E Paulo está falando, eu não falo isso para lhes impor restrições, porque eu acabei de dizer que vocês são livres, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Então o Evangelho nos traz isso, essa liberdade. Vamos lá? 36. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro sua filha, estando já passada a flor da idade, e as circunstâncias exigem, faça o que quiser. Não peca que se case. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo a necessidade, mas domine sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. O que Paulo está mostrando para a gente? Havia um costume na igreja de Corinto de pessoas que dedicavam suas filhas à castidade. A filhinha nascia, isso não era da igreja de Corinto, já vinha de algum tempo, mas a igreja de Corinto adotou isso. Dedicava a sua filha à castidade. Não, minha filha não vai se casar, ela vai permanecer virgem e vai servir ao Senhor. O que Paulo está falando aqui? Se a sua filha já está na flor de idade está falando se ela já pode ser mãe, se ela já pode ser abençoada com uma gestação, e ela quer se casar, você não está obrigado a manter o voto que você fez. Por quê? Porque o voto que eu faço, ele só tem validade na minha vida. Eu não posso prometer fazer um voto com a vida da minha filha. A Bíblia defende essa individualidade. Todos somos filhos de Deus. A minha filha não é neta de Deus, ela é filha de Deus. Então ele fala assim, se chegou na idade e ela quer se casar, você não peca se você quebrar esse voto. Você pode permitir que ela se case. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, aquele pai que mantém firme no seu coração e a sua filha não quer se casar, ela mantém a intenção do seu coração, bem o faz se você mantê-la virgem, se você mantê-la separada para o serviço do Senhor. Bem o fará. E ele termina no 38, assim também, quem casa a sua filha virgem faz bem. Quem não a casa faz melhor. Ele continua mantendo as duas afirmações. Casar é bom e ficar solteiro é bom, desde que ambos visem a glória do Senhor. E agora sim, terminando, 39 e 40, a mulher está ligada enquanto vive ao seu marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso também que tenho o Espírito de Deus. O que Paulo está falando aqui? 39. Ele volta a lembrar da questão do contexto de perseguição, tá bom? A gente precisa lembrar o contexto. A mulher está ligada ao marido enquanto viver. Contudo, se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser. E essa regra, Paulo está mencionando, mas isso aqui se aplica tanto ao marido quanto à mulher. A viuvez libera o cônjuge vivo a contrair um novo casamento. Contrair parece até doença, né? Mas a entrar no novo casamento sem o peso da lei, sem estar em pecado. Estou viúva, posso me casar sem pecado nenhum, desde que a outra parte também esteja numa condição de liberdade para o casamento. Mas o que ele fala? Qual é a condição? Mas somente no Senhor. Olha, Paulo está falando aqui para a primeira leva de crentes convertidos. A gente não teve ainda uma segunda leva de crentes. Lembra que há pouco tempo atrás, há 10, 15, 20 anos, Jesus tinha morrido. O evangelho, a religião que nós seguimos hoje, o cristianismo, surgiu ali depois do Pentecostes, na igreja de Jerusalém. E isso expandiu para o mundo inteiro. Paulo está escrevendo para a igreja, algum tempo depois, que era o primeiro público. Não tinha ainda pessoas que tinham, o meu filho ouviu a minha fé. Não, era o primeiro público, era o público original. Eram os primeiros a ouvir da fé.
Então ele está falando que o casamento deve ser entre cristãos. E volto a lembrar, o casamento deve ser entre cristãos. Contudo, se você veio para a fé casado com alguém que não é cristão, não se separe. Paulo já disse isso, já repetiu, eu repito agora de novo. Mas se você for se casar, se case com alguém que seja cristão. Porque a vida do casamento, a vida do casado já não é fácil por si, já não é fácil. Agora, quando você é casado com alguém que não é cristão, essas dificuldades se multiplicam. A paixão não deixa a gente perceber. A gente, quando é muito novo, a gente é apaixonado. Mas quando a gente fica velho, a paixão pode voltar a fazer parte da nossa mente. E a paixão, como disse um pastor que eu gosto de ouvir de vez em quando, a paixão é um ópio. A paixão é uma droga. A droga tira a nossa capacidade de refletir, de raciocinar. É por isso que muitos casamentos são desfeitos, porque o marido ou a mulher se apaixonaram por alguém. E numa fração de segundos ela joga tudo a história de uma vida fora, por causa de uma paixão que vai passar. O que acontece? Basta o cara sentar, respirar, aquilo vai passar. A paixão vem e vai. A paixão desaparece. Só que quando as pessoas agem motivadas pela paixão, elas jogam a história de uma vida fora. Então, precisa ter racionalidade. Paulo sempre aponta para a racionalidade. Sempre no Senhor. Pense num casamento misto, onde a pessoa nasceu na igreja, viveu na igreja, conhece o Evangelho de Cristo e decide se casar com a pessoa que não é cristã. A quantidade de conflitos. Conflito financeiro, porque o marido ou a mulher vai querer dar o dízimo na igreja, o outro fala assim, mas para que dar dinheiro para o pastor? Para que dar dinheiro? Não precisa dar dinheiro. Pastor é tudo vagabundo, eles ficam vivendo as coisas da gente. E aquela tua igreja que tem 2 pastores ainda, não precisa bancar 2 caras. Eu não recebo, tá? Só para deixar claro. Não precisa fazer isso. Ah, vamos levar a criança no Joad. Não, eu quero levar ele para jogar bola agora. Eu não quero ir no Joad. Ah, domingo de manhã vai ter escola dominical. Não, domingo de manhã eu quero levar ele para passear, para empinar pipa. Então os conflitos vão ser constantes. Quando chegar lá na adolescência, o menino vai falar assim, ah, pai, mãe, pai, eu queria ir numa balada, não sei o que é isso aí. Vai, filho, vai mesmo, pega todo menino que tiver lá, pega todo, não deixa nenhuma passar. Aí o outro que não é crente, que é crente, fala assim, mas como assim? Não, não é assim que faz. Você vai namorar com a pessoa que Deus mandar para você, vai se casar com ela, com respeito, não vai pegar ninguém, não. Não, tem que pegar geral. Fala para o menino. Para a menina, não, para a menina é diferente. Apesar que tem gente que fala para a menina também, né? Então os conflitos vão se amplificando, vão se amplificando. O marido ou a mulher que não é crente vai querer gastar 20% do salário em bebida, o outro vai falar, não, a gente precisa pagar conta, não pode fazer isso. Mas eu quero fazer. Então os conflitos vão aumentando, vão se amplificando. Precisa pensar bem, quem é solteiro precisa pensar bem antes de entrar num barco, que não vai ter desculpa depois. Outro detalhe, o crente decidiu se casar com o não crente, se casou com esse não crente, nunca mais vai poder usar a desculpa de que ele não é crente, vamos separar dele. Não, você decidiu. Agora, peça a misericórdia de Deus e leve o casamento à frente. Deus falou através de Malaquias, Deus odeia o divórcio. Odeia o divórcio. Um erro não justifica o outro. Então, se casou, permaneça como está. Logo, lógico, eu estou falando de pessoas que se casaram com não crentes depois de terem conhecido a fé, depois de terem vindo a Cristo. Não aqueles que já vieram a Cristo com casamentos mistos. Tá bom? Então, ele fala da viúva no contexto de perseguição. Em circunstâncias normais, só haveria uma restrição para o novo casamento. Ou seja, somente no Senhor. Dadas as circunstâncias, seria mais feliz servindo ao Senhor. Ou seja, permanecendo solteiro e servindo ao Senhor. E Paulo é bem sincero em dizer, né? Esta é a minha opinião. Aparentemente, ele usa o sarcasmo a dizer assim, e penso que também tenho o Espírito do Senhor. Paulo é bem sincero, bem crente quando ele fala isso. Deus não me falou, é a minha opinião. A gente vê pastores modernos colocando informações pessoais como se fossem suas e exigindo que as pessoas sigam essas informações como se fossem de Deus. Pessoas sérias, como o apóstolo Paulo, nunca diria isso. E disse, essa é a minha opinião. Só que, lógico, essa é uma opinião inspirada, portanto, a gente tem o mesmo valor das Escrituras. O que a gente conclui disso, meus irmãos? O casamento é uma bênção de Deus para os seus filhos. Deus concedeu o casamento para a manutenção das emoções das pessoas, para o prazer das pessoas e para que esse casamento leve a glória de Deus. Mas, da mesma forma, a condição de solteiro também pode ser uma bênção de Deus. Ser solteiro para a glória de Deus também é uma bênção, assim como o casamento é uma bênção. Só que desde que seja vivido para a glória de Deus, assim como o casamento deve ser vivido para a glória de Deus. Cada um de nós deve aceitar e se satisfazer com a condição a qual Deus nos chamou. Nós precisamos ter o contentamento no nosso coração. Não é o casamento que vai nos tornar mais felizes, não é a circuncisão que vai nos tornar mais felizes, não é a liberdade no contexto de escravidão que vai nos tornar mais felizes. O que nos torna feliz ou não é a satisfação que Cristo coloca no nosso coração. Portanto, se a gente busca um casamento para ser feliz, a gente não vai ser feliz. Se a gente busca uma condição externa,
Aqui o texto traz a circuncisão, a gente não tem mais a circuncisão como um elemento religioso, mas a gente tem tantas outras coisas que a gente coloca como símbolo religioso. Se a gente coloca qualquer outra dessas coisas para prover a nossa felicidade, a gente não vai ser feliz, porque a nossa satisfação plena vem do Senhor. E nada mais perfeito nesse aspecto da palavra do que um homem satisfeito no Senhor se casando com uma mulher satisfeita no Senhor. Um não vai depender do outro para ser feliz, um não vai demandar do outro essa felicidade, porque os dois estão satisfeitos. E a consequência vai ser uma pessoa buscar a felicidade da outra, como Paulo fala aqui para nós. Por final, se casado, não se separe. Relembrando isso novamente. Por fim, não são as formas externas que definem a nossa espiritualidade. Meu irmão, não é o que você veste, não é o que você usa, não é o que você tem. Nada disso vai definir a sua espiritualidade com Deus. É aquilo que está dentro de você. É a sua obediência, a sua devoção e o seu amor a Deus. Portanto, a gente precisa investir nisso. A gente precisa investir na nossa piedade, no amor que nós temos. A gente precisa pedir que Deus acrescente a nossa fé, para que Deus nos torne satisfeitos com Ele e não com o outro. Porque se eu for buscar a satisfação que Deus pode me dar através da minha esposa, eu vou fazer ela infeliz, eu vou ser infeliz. Todo mundo que estiver perto de mim vai ser infeliz. A minha vida vai ser uma desgraça. Eu vou fazer a vida de todo mundo ser uma desgraça. Portanto, a gente precisa buscar em Deus essa satisfação plena, essa confiança plena, para que assim nós possamos ser bênção na vida das outras pessoas. Amém?